Olá, aqui é o Yuri, fundador e idealizador do Instituto BEM-TV e autor do curso online Como Falar para Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar. E hoje eu vou compartilhar com você 8 atitudes que nós, pais e mães, precisamos desenvolver, que são atitudes que convidam os nossos filhos a colaborar. Esse conteúdo, ele foi, em parte dele, extraído do curso online Como Falar para Seu Filho Ouvir e Ouvir para Seu Filho Falar, mas eu tenho feito alguns webinários, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para aprofundar um pouco mais em temas mais específicos desse curso, para realmente atender demandas que têm chegado para mim, de perguntas de pais e mães, querendo mais orientação, querendo mais clareza de como lidar com algumas situações específicas do dia a dia com seus filhos. Então, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, já fiz alguns webinários sobre como lidar, como ajudar os filhos a lidarem com as próprias emoções, sobre como ocupar melhor o lugar de pai, sobre como a nossa personalidade influencia a personalidade dos nossos filhos. Enfim, já fiz um webinário também de como que a gente faz para lidar com as nossas emoções, com a raiva que nós estamos sujeitos a sentir em alguns momentos, como lidar com isso de uma forma saudável. Então eu tenho compartilhado alguns conteúdos importantes, né, na minha opinião, importantes para o exercício dessa função, dessa missão tão nobre que é da paternidade e da maternidade. Então, nesse webinário de hoje, na verdade não é um webinário comum, porque eu tentei fazer uma apresentação hoje de manhã, mas falhou o sinal de internet aqui na minha casa e no final quase metade não foi gravado com qualidade, então eu estou gravando agora tudo de novo, tá? Para realmente compartilhar esse conteúdo com você e com outras pessoas. Então, o tema de hoje é 8 atitudes que convidam o filho a colaborar. E por que eu estou falando de atitudes? Porque existem várias dicas práticas e habilidades que nós podemos aprender, experimentar e ver o resultado, alguns no curto prazo, alguns no longo prazo, mas existem habilidades práticas que nós podemos aprender e que estão disponíveis na disciplina positiva, tem livros, tem autores muito bons que compartilham dicas práticas e eu trago diversas dessas dicas práticas dentro do meu curso, tá? Mas acontece o seguinte, essas habilidades, essas dicas práticas, essas técnicas de como obter a colaboração dos nossos filhos, se essas técnicas não forem fundamentadas em uma atitude condizente, uma atitude nossa, atitude, o que eu quero dizer com atitude? Uma postura interna, um nível de compreensão, um jeito de olhar para a relação com os nossos filhos, um jeito de olhar para o desenvolvimento dos nossos filhos, para a educação dos nossos filhos. Se a gente não tiver uma atitude interna saudável, né, que eu considero como condizente com essas técnicas, o que acontece? Essas técnicas podem ser simplesmente uma forma de manipulação do comportamento do nosso filho. Uma manipulação desrespeitosa, porque não é algo que está realmente coerente com o que a gente acredita, com o que a gente sente no coração, com o jeito que a gente compreende o nosso filho. Então, mais importante do que compartilhar algumas técnicas é a gente ter uma mudança de atitude. Mudança de atitude. Então, por isso que eu estou priorizando, nesse momento, compartilhar 8 atitudes, e aí eu fiz uma seleção, né, consolidei e vou compartilhar com você 8 atitudes que convidam o filho a colaborar. E por que eu uso essa palavra, que convidam o filho a colaborar? Porque se a gente obriga o filho a colaborar, e aí eu já estou entrando na primeira atitude, tá? Então deixa eu me organizar aqui. A primeira atitude dessas 8, foco na colaboração. E quando eu digo foco na colaboração, eu estou fazendo uma distinção entre a colaboração e a obediência. Porque se a gente tem um foco, quer dizer, se a gente só coloca como pergunta, assim, a pergunta que eu quero ver respondida, o que eu quero que meu filho faça diferente? Digamos assim, que essa é a questão, tá? O que eu quero que meu filho faça diferente? Se for só essa a questão, então não é necessário
realmente que meu filho colabore comigo. Porque eu posso aplicar uma punição, eu posso aplicar uma recompensa, eu posso fazer uma ameaça, eu posso gritar com meu filho, eu posso bater no meu filho, e isso vai fazer com que o meu filho faça diferente. Vai fazer com que o meu filho atenda ao que eu estou dizendo para ele fazer. Percebe? Então isso vai provocar uma obediência, mas é uma obediência movida por um medo do que possa acontecer a ele. Um medo de apanhar, um medo de retaliação, um medo de rejeição, porque muitas vezes a gente pode até não aplicar uma punição, mas o jeito que os pais lidam com um filho que desobedece provoca no filho um sentimento de rejeição, de que ele não é amado pelos pais. Provoca no filho uma percepção de que ele está sendo excluído, dependendo da forma como a gente lida com o filho que não colabora com o que a gente está pedindo. Então, tudo isso são formas de punição ou formas de recompensa. São estímulos externos que levam a criança ou o jovem a atender o que a gente está dizendo para ele fazer. Então, eu trago uma segunda pergunta, que eu acho que é mais elevada. Ou seja, não basta só eu me perguntar o que eu quero que meu filho faça diferente. Eu quero me perguntar também qual motivação eu quero que meu filho tenha para fazer diferente. Ou seja, que motivação eu quero que ele tenha para fazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Com qual energia, com qual sentimento, com qual motivação. O que eu quero que ele tenha como motivação para atender o meu pedido. E aí, o que eu quero? Eu quero que ele faça as coisas que eu peço para ele, eu quero que ele colabore por uma alegria de contribuir, por um sentimento de alegria, de querer contribuir, de querer o benefício do coletivo, de querer ajudar o próximo, ajudar o seu semelhante, ajudar os pais, ajudar os irmãos, ajudar as pessoas onde quer que eles estejam. Eu quero estimular isso neles, eu quero ensiná-los, sabe, a ter esse espírito colaborativo. Então é um foco na colaboração, não é um foco na obediência. E naturalmente, eu não estou dizendo que a obediência não deve ser uma meta nossa. É importante os filhos obedecerem os pais. É muito importante a gente desenvolver isso nos filhos. Mas é muito mais real e verdadeiro e realmente algo sólido quando o filho obedece, sendo isso uma colaboração ao mesmo tempo. É a colaboração e a obediência ao mesmo tempo. Ele quer obedecer, porque ele vê o benefício disso. Ele vê como isso é importante para o funcionamento da casa, como isso é importante para atender a necessidade dos pais, como isso é importante para o próprio benefício dele. Então é isso que eu quero propor. É um foco na colaboração e não na obediência. Porque, assim, o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, ele disse assim: uma das necessidades mais preciosas das crianças é a necessidade de contribuir. As crianças têm essa necessidade. Isso faz parte do ser humano. Nós temos necessidade de contribuir. Se você parar para pensar, você vai ver que você tem essa necessidade. Quando você está num grupo, está numa empresa, está em qualquer ambiente, e você não consegue contribuir, não consegue dar a sua parcela de contribuição, isso é frustrante. A gente quer contribuir. A criança também quer contribuir. E eu observo, é muito comum isso. A criança desde pequenininha quer ver os pais fazendo alguma coisa, quer fazer também, quer pegar uma coisinha, levar, quer ajudar. Então, o que acontece ao longo do percurso? Muitas vezes, as crianças se sentem inibidas em função das atitudes dos adultos a contribuir. Elas acabam se inibindo, elas acabam se retraindo nessa busca de querer contribuir. Por vários motivos. E eu vou falar, ao longo dessa apresentação, algumas coisas que nós podemos fazer para alimentar esse desejo natural das crianças de contribuir com o próximo, conosco e com a família e com qualquer pessoa com quem ele esteja convivendo. Segunda atitude. Procure primeiro compreender
e depois ser compreendido. Isso eu peguei, assim, para mim é um ensinamento de vida, né? Tem uma oração, que é a oração de São Francisco, que é uma oração muito bonita, ele fala coisas muito sábias que eu tenho como guias na minha vida, e uma delas é isso. Ele fala assim: Senhor, fazei com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. E é isso que acontece. Muitos pais, a maioria dos pais, quer ser compreendido, quer que o filho o ouça, eu quero que meu filho me escute, eu quero que meu filho me obedeça, eu quero que meu filho entenda o que eu estou falando para ele de uma vez por todas, sabe? Eu quero ser compreendido. E isso é natural. Nós temos necessidade, é uma necessidade humana, a necessidade de ser compreendido. E essa é uma angústia para muitas pessoas. O fato de não se sentir compreendido pelos filhos, sabe? Em diversos contextos, em diversas situações. Então, eu trago esse ensinamento que vem da oração de São Francisco e também está na comunicação não violenta, e também está na disciplina positiva, e também está na mediação de conflitos, que é um dos meus trabalhos profissionais, trabalhar facilitando o diálogo entre as pessoas. Então, isso a gente pode trazer para a relação com os nossos filhos, que é primeiro procurar compreender o nosso filho, para depois ser compreendido. Então, eu vou dar um exemplo. É muito comum acontecer quando chega o sábado, assim, as crianças lá em casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Luara, de 11 anos, e o Marcel, de 9 anos. E é muito comum, chega no sábado, no domingo, e eles querem sair, querem fazer um passeio, ir no parque. Na verdade, hoje em dia eu estou morando na zona rural de Camanducaia, e aqui tem algumas cachoeiras muito bonitas aqui perto, então é muito comum eles quererem fazer algum passeio. E por outro lado, eu estou sentindo a necessidade de ver a casa arrumada, de passar um aspirador no chão, de arrumar a cozinha, lavar a louça, sabe? Guardar a roupa que eu recolhi do varal. Então dá uma ajeitada na casa para depois poder passear tranquilo, sem ficar preocupado com as coisas da casa. Então assim, se eu fico só no embate falando, não, vocês têm que ajudar na casa, não, mas eu quero passear, não, mas vocês têm que fazer isso, não, mas eu quero passear, você nunca passeia com a gente, você não dá atenção pra gente. Ou seja, esse tipo de discussão acontece lá em casa, porque eu trabalho muito, meus filhos ficam carentes, eles pedem atenção e eles me cobram isso, né? Então, quando eu primeiro compreendo meus filhos, falo, puxa, faz tempo realmente que a gente não passeia, né? Eu tenho trabalhado muito e eu também quero muito ter um tempinho com vocês pra gente curtir. Então, eu demonstro uma compreensão pela necessidade que eles estão sentindo. E aí depois eu coloco a minha necessidade. Eu falo, bom, então é o seguinte, eu estou precisando arrumar isso aqui, guardar essa louça, guardar a roupa, dar uma limpada no chão, para eu poder passear tranquilo. Eu não vou conseguir curtir um passeio se a gente não der um jeito na casa primeiro. Então eu preciso da ajuda de vocês. E isso, depois que eu primeiro demonstro uma compreensão pela necessidade que eles estão sentindo, eles também se abrem e se dispõem a compreender o meu lado, a compreender a minha necessidade, a ceder também, a fazer aquilo que eu estou pedindo para eles fazerem, sabe? Isso se aplica em muitas situações. Na verdade, é um princípio fundamental de tudo que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro compreender para depois ser compreendido. A gente trabalhar a nossa compreensão para entender o ponto de vista da criança, para entender a necessidade da criança ou do jovem. O que está levando o nosso filho a agir de determinada maneira? O que ele está sentindo? Quais são as necessidades dele por trás desse tipo de comportamento? Então a gente fazer um esforço de compreensão do ser humano, que é o nosso filho, isso leva o filho a se sentir compreendido. E quando a pessoa se sente compreendida, ela tem mais disponibilidade emocional para também compreender o outro. Isso é muito comum na mediação de conflitos. A gente trabalhando a empatia por uma das pessoas que estão em conflito, a gente ajudando a pessoa a sentir que ela está sendo compreendida na dor dela,
no ponto de vista dela, na necessidade dela, ela se desarma, ela se dispõe muito mais facilmente a compreender o outro lado. Então é isso, a gente vive em conflito o tempo todo. Eu não sei como é que é na sua casa, mas na minha casa, assim, é todo dia algum tipo de conflito, seja conflitos mais ruidosos, né, mais irritantes, né, ou conflitos mais triviais, do tipo que eu quero que meu filho faça uma coisa e ele não quer fazer. Então é um conflito, o tempo todo tendo conflito. Então, a gente tendo essa postura de primeiro compreender, para depois ser compreendido, isso ajuda muito no diálogo, ajuda muito no entendimento mútuo. Terceira atitude, firmeza com as necessidades e flexibilidade com as estratégias. Então, assim, as necessidades são algo que a gente deve conhecer, identificar as necessidades e respeitar as necessidades e trabalhar com afinco para ter as nossas necessidades atendidas, tanto as nossas necessidades quanto as necessidades dos nossos filhos. Então, em todas as situações de conflito, e aí, dentre essas situações de conflito estão todas as situações de colaboração, que a gente quer contar com a ajuda do nosso filho para alguma coisa, que a gente quer uma mudança de atitude do nosso filho em relação a alguma situação, que a gente quer que ele mude o jeito dele lidar com uma situação, que a gente quer que ele faça a lição de casa, que a gente quer que ele ajude a lavar a louça, que a gente quer que ele tenha mais respeito pelas pessoas, que a gente quer que ele mude o jeito dele falar com a gente, ou que ele adquira um hábito, uma rotina que vai ser saudável para ele, que ele ainda não incorporou isso no dia a dia dele. Ou seja, tudo isso são exemplos de mudanças de comportamento, mudanças de atitude que a gente pode, em alguns momentos, querer que o nosso filho tenha. E aí, a gente precisa ter muita clareza de qual que é a necessidade que a gente tem que está nos levando a querer isso do nosso filho, a querer que ele faça essas coisas. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque uma coisa é o que a gente está pedindo para ele fazer. Outra coisa é a necessidade por trás. Porque o que a gente está pedindo para o nosso filho fazer não é necessariamente o que a gente precisa, a nossa necessidade. É uma estratégia que nós estamos encontrando para ter a nossa necessidade atendida e ter a necessidade do nosso filho atendida, porque a gente quer o bem dele, a gente quer zelar pela saúde, pela segurança, pela educação, pelo bem-estar dos nossos filhos. Então, muita coisa que a gente pede é pelo bem dos nossos filhos, é com a melhor das intenções. Mas muitas vezes, as estratégias que a gente cria na nossa cabeça para ter as necessidades atendidas não está funcionando, porque não está atendendo a necessidade do nosso filho também, sabe? Então, por exemplo, eu quero pedir para minha filha fazer a lição de casa. E eu falo, filha, vai fazer a lição de casa agora. Sabe? A necessidade que eu tenho uma necessidade que ela aprenda, que ela estude, sabe? Que ela tenha disciplina, que ela tenha responsabilidade. Eu estou preocupado com tudo isso. Eu quero desenvolver essas virtudes na minha filha. Agora, quando eu digo, vai fazer a lição de casa agora, essa é uma estratégia que eu estou encontrando. Eu não preciso realmente, se eu parar para pensar, assim, de forma desarmada, eu não preciso realmente que seja agora, que seja desse jeito. Sabe? Será que eu posso dar uma escolha para minha filha de quando ela pode fazer a lição de casa? Em vez de insistir que seja agora mesmo? Em vez de insistir que seja na hora que eu mando? O meu filho está brincando com os amigos lá no quintal, está jogando bola. E eu falo, filho, está na hora de vir tomar banho, na hora de jantar, sei lá, qualquer coisa. Será que tem que ser agora? Será que eu posso dar uma escolha para o meu filho de quando ele pode fazer algo, em vez de insistir que tem que ser agora mesmo?
Então, esse é só um exemplo de uma flexibilidade que nós podemos desenvolver em relação às estratégias, em relação ao como que a minha necessidade será atendida e como que a necessidade do meu filho será atendida. Existem muitas formas, sabe? Não precisa ser exatamente do jeito que eu quero, do jeito que eu tracei que deve ser feito, do jeito que eu acredito que é o jeito certo. Podem existir outros jeitos de fazer aquilo, sabe? Isso se aplica a muitas situações. Outro exemplo, eu tô uma criança pequena, tá na hora de tomar banho, e eu falo, filho, tá na hora de tomar banho. Você quer levar o seu patinho ou o seu ursinho? Isso é um clássico da disciplina positiva. Eu dar uma escolha para o meu filho, um filho pequeno, por exemplo. Então, eu estou dando a oportunidade dele fazer uma escolha do como ele quer fazer algo. Então, para tudo, isso é só um exemplo trivial, tá? Mas para muitas situações na vida, na dinâmica da interação com os nossos filhos, se a gente puder flexibilizar um pouco em relação às estratégias, ao como que as coisas têm que ser feitas, se a gente puder permitir que os nossos filhos façam algumas escolhas de como eles querem fazer determinadas coisas, sabe? Será que eu posso dar uma escolha para o meu filho de como fazer isso que eu estou pedindo? Se eu quero que ele faça a lição, será que eu posso dar uma escolha se ele quer fazer agora, se ele quer fazer depois da janta, se ele quer fazer na mesa do quarto, se ele quer fazer na mesa da sala, se ele quer fazer em silêncio, se ele quer fazer ouvindo música? Não sei, de repente ele tem algumas preferências. Então eu posso ter uma flexibilidade no como, nas estratégias que nós encontramos para atender as necessidades. Então isso é um princípio básico também, sabe? A gente ter firmeza com as necessidades, a gente não abrir mão daquilo que é realmente importante, mas a forma como nós atendemos essas necessidades, nós podemos ter flexibilidade, nós podemos abrir mão do nosso jeito controlador de ser, de que tem que ser desse jeito, tem que ser na hora que eu quero, porque filho tem que obedecer na hora que o pai manda, sabe? Essa postura dificulta um pouco. Para algumas crianças até funciona. Um pai mais assim diretivo, controlador, autoritário, que impõe as coisas como devem ser. Então tem crianças que lidam bem com isso. Agora tem crianças e jovens que não lidam bem com isso, que vai chegar uma hora, a necessidade de autonomia, a necessidade de liberdade que o jovem sente, chega uma hora que a criança ou a jovem tende a se rebelar diante de tanto autoritarismo, de tanta imposição por parte dos pais. Então essa é uma habilidade que nós podemos desenvolver, essa flexibilidade, sabe? Menos autoritarismo e mais autoridade flexível, porque a autoridade dos pais não significa necessariamente o autoritarismo. Nós podemos aprender a exercer a nossa autoridade com respeito, com flexibilidade, com compreensão, com empatia pelas preferências, pelas necessidades dos nossos filhos, sabe? E aí, um dos princípios da disciplina positiva, que eu trabalho bastante no curso online, é esse. Firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos várias formas que a disciplina positiva nos oferece, nós temos várias ferramentas para ser gentis com os nossos filhos, sermos educados, sermos respeitosos, sermos compreensivos, sem abrir mão da firmeza, sem abrir mão da firmeza em relação a gente realmente zelar e cuidar para que as nossas necessidades reais sejam respeitadas também, para que os cuidados com a segurança, os cuidados com a saúde, os cuidados mais básicos com o bem-estar das pessoas, de todas as pessoas envolvidas, sejam cuidadas, sejam respeitadas. Então, essa firmeza nós precisamos ter, mas nós podemos ter flexibilidade em como encontrar soluções para as diversas situações de conflito que nós temos com os nossos filhos no dia a dia. Quarta atitude que nós precisamos desenvolver: o foco em soluções. Foco em soluções. Menos foco no problema, menos foco no que a criança fez de errado, no que a criança pecou, no que ela deixou de fazer,
e mais foco na solução para resolver as situações, as diversas situações do dia a dia com os nossos filhos. Então, por exemplo, a criança, sem querer, esbarra no copo, derruba o suco na mesa, sabe? Tem pais e mães que falam: filho, você não presta atenção, já te falei para tomar cuidado, onde você está com a cabeça, sabe? Você faz tudo errado. A gente coloca o foco no problema, o foco no que ela fez de errado, o foco na inabilidade do nosso filho, o foco na incompetência do nosso filho, sabe? E a gente pode, em vez disso, ter um foco na solução. Opa, derrubou? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Ó, pega um paninho lá e limpa o suco que você derrubou. Isso, muito bem. Passa um paninho, enxuga. Agora você pega um papel com álcool, coloca um pouco de álcool e esfrega para tirar o resto que ficou na mesa. Então, sabe, a gente está ajudando o nosso filho ou a nossa filha a desenvolver uma atitude de foco na solução também. Se a gente coloca o nosso foco na solução do problema que o nosso filho criou, a gente está ensinando o nosso filho a também ter esse foco. Ele vai crescer naturalmente tendo essa mentalidade. Puxa, fiz besteira. Puxa, fiz uma coisa que prejudicou a outra pessoa. O que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para melhorar a situação? O que eu posso fazer para corrigir a besteira que eu fiz? Sabe? Essa é uma atitude saudável que nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter. Eles quererem corrigir as besteiras que eles fazem. Porque é natural fazer besteira. Quem aqui nunca errou que atira a primeira pedra, né? Quantas besteiras eu já fiz na vida? Agora, por que muitas pessoas, quando erram, quando fazem uma besteira, ficam se culpando? Puxa, como eu sou um estúpido. Puxa, como eu pude fazer aquilo. Como eu pude ser tão desatento, sabe? Eu não valho nada mesmo, sabe? É tão comum isso. Tantas pessoas têm essa tendência a ficarem se culpando pelas coisas que fizeram de errado, pelas coisas que fizeram que causaram algum prejuízo para outras pessoas ou para ela mesma. As pessoas ficam se culpando, ficam se julgando. E por que isso acontece? Que isso é uma coisa assim muito nociva, essa postura de auto-julgamento. Porque as pessoas desde criança receberam isso dos pais, receberam isso do seu entorno, das pessoas. Isso faz parte da nossa cultura, sabe? E o que eu estou querendo propor para você, e que eu tenho feito isso nos cursos, nas palestras, por onde eu vou, é mudar essa cultura, é mudar essa mentalidade, tirar esse hábito que a gente tem de culpar os outros, de culpar a si mesmo. A gente olhar para frente, sabe? Pisou na bola, o que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso corrigir no meu comportamento para não fazer mais aquilo a partir do momento que eu me conscientizei, que eu aprendi com o meu erro, sabe? Então, a gente pode trazer isso para o dia a dia com os nossos filhos. Esse foco na solução, essa perspectiva de que a criança ou o jovem está em desenvolvimento, que errar é humano. A gente fala tanto, né? É um ditado popular, errar é humano. Pois é, como é que é isso na prática? A prática disso, desse princípio, que a gente realmente acredita que errar é humano, faz parte a gente usar o erro da criança como um degrau de aprendizado. O que a criança pode aprender com esse erro? Então a gente ajudar a criança a ver o que ela errou, o que ela pisou na bola, o que ela fez que fez mal para outra pessoa, e ajudar a criança a aprender com isso, mas de uma forma construtiva, de uma forma positiva. O que ela pode melhorar, o que ela pode fazer diferente, o que ela pode fazer para corrigir aquilo. Sabe, se ela magoou um amiguinho, se ela falou uma coisa que magoou uma outra criança e a gente percebeu a situação, então a gente ajudar o nosso filho a encontrar uma forma de melhorar essa situação. O que ela pode fazer para corrigir, para ajudar o filho, ajudar o amigo a não ficar tão chateado assim, o que ela pode se propor a não fazer mais ou a fazer diferente numa próxima situação. Então, é o foco na melhoria contínua também, não só na solução para um problema específico, mas é um foco na melhoria contínua.
Porque senão a gente fica só espezinhando a criança e focando no erro, sabe? E isso pega o foco de atenção da criança, como se a gente pegasse a cara dela assim e ficasse esfregando no que ela fez de errado, esfregando no chão, sabe? No que ela derrubou, no que ela fez de ruim. E ela fica olhando para aquilo e se sentindo mal e se culpando. E isso faz mal para a autoestima da criança. Ela se sente uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz. Então nós precisamos, sabe, mudar o nosso jeito de lidar com os erros das crianças. Precisamos urgentemente mudar isso. Então, assim, dentro disso, do foco na solução, está a gente mostrar para o filho como ele reparar o dano. Alguma coisa que ele fez, como é que ele pode reparar o que ele fez, né? E aí tem um outro exemplo. Por exemplo, outro dia minha filha estava usando uns pedaços de papelão lá no quintal, fazendo uma casinha. Minha filha é toda arquiteta, ela gosta de fazer montagens, ela é toda engenheirinha, né? Acho mó barato isso. Então ela estava pegando os pedaços de papelão e construindo uma casinha para o gatinho novo, que a gente pegou um gatinho recém-nascido, uma gatinha, sei lá. E aí o meu filho ficou com muita vontade de usar o papelão e simplesmente pegou e foi usar para outra coisa. Nem considerou que minha filha estava usando aquela caixa de papelão, por toda uma expectativa que ela tinha de usar aquilo para alguma coisa, né? Ele pegou e usou, e cortou, estragou o que ela tinha feito, toda aquela engenharia que ela tinha feito. Minha filha ficou uma arara, ficou muito chateada, ficou muito brava com o irmão dela. E começou a gritar, ficou realmente indignada. E aí o meu filho, naturalmente, se defendendo, porque é uma reação natural do ser humano. Quando a gente é atacado, a gente tende a se defender. É uma reação de sobrevivência, é um instinto de sobrevivência. Então minha filha atacando, chamando ele de tudo quanto é nome, porque ele fez aquilo, e ele se defendendo, se vitimizando, se esquivando da responsabilidade pelo que ele tinha feito. E aí eu fui trazendo uma outra perspectiva, fui trabalhando de uma outra forma. Eu chamei ele num canto, falei, filho, o que aconteceu? Por que você fez isso, tal? E ele foi explicando, porque eu queria também um papelão e não tinha um papelão, e eu também quero fazer tal coisa, quero fazer outra coisa. Foi se explicando. E eu, o que eu fiz? Em vez de eu punir, em vez de eu castigar, em vez de eu julgar e criticar ele pelo que ele tinha feito, eu compreendi que ele sentiu uma necessidade, que ele ficou com vontade de fazer uma coisa, não mediu as consequências do ato dele, não teve noção de como aquilo ia prejudicar a irmã dele, e fui trabalhando a compreensão dele, sabe? Eu entendo, filho, que você quis fazer isso, tal. Puxa vida, e aí você não sabia, né, que a Luara ia ficar tão chateada assim. Pois é, mas olha só, ela ficou muito chateada, porque ela estava usando aquela caixa. Então, como é que a gente pode fazer agora? O que você pode fazer para resolver essa situação? Então, convidei o meu filho a pensar numa solução. Porque se eu ficasse só criticando ele não ia pensar numa solução. Ele ia ficar se defendendo, se vitimizando. É uma coisa muito comum isso. Então eu coloquei ele para pensar. E ele falou, vamos procurar no sótão, porque no sótão eu tinha algumas caixas de papelão, uns meses atrás. Ele falou, vamos procurar no sótão. Eu falei, tá bom, eu vou com você. Então eu fui com ele, procurei no sótão, não achamos nenhuma caixa de papelão. E eu, filho, não tem caixa de papelão, e agora o que a gente faz? E ele começou a ficar super preocupado, porque ele viu a situação da irmã dele, como ele tinha feito mal para ela, como ele tinha pisado na bola. Por quê? Porque eu convidei ele de uma forma muito gentil a olhar para a irmã, a empatizar com a dor da irmã, como que ela estava frustrada pelo que ele tinha feito. Então, ele olhou para isso, ele teve empatia pela irmã, mas realmente ele não estava encontrando soluções. E aí, eu pus ele para se sentir responsável pelo que ele tinha feito. E aí, em determinado momento, eu podia ter vindo uma ideia dele, mas eu tive a ideia. Bom, e se depois a gente procurar na padaria, ver se tem uma caixa de papelão? E aí você me lembra, tá? Da gente pegar uma caixa de papelão e dar uma caixa nova para a Luara. Ele, tá bom. Então ele se sentiu responsável por aquilo, ele quis buscar uma solução, ele quis resolver aquilo que ele tinha, aquele problema que ele tinha criado. Isso é muito bacana. Quando o filho se sente responsável por resolver o problema que ele criou. Então, isso só acontece
quando a gente faz o que eu falei agora há pouco. Primeiro compreender e depois ser compreendido. Quinta atitude que nós precisamos desenvolver: aprender a pedir. O ponto é que nós não sabemos pedir. As pessoas não sabem pedir, não têm habilidade, não sabem como pedir de uma forma efetiva para que o outro possa contribuir com o que a gente está precisando com alegria, sabe? Então tem algumas dicas dentro dessa atitude de pedir, saber pedir, né? Então uma coisa, em vez da gente culpar o nosso filho, da gente mandar, da gente, sabe, é a gente descrever o problema. Saber descrever o problema, em vez de ficar culpando. Então, por exemplo, o filho, de novo, depois de tantas vezes que a gente já falou para ele apagar a luz depois de sair do banheiro, por exemplo, em vez da gente falar assim: filho, quantas vezes eu preciso repetir para você apagar a luz do banheiro? Você não presta atenção? Onde você está com a cabeça? São todas formas ofensivas, se a gente for pensar bem, são formas ofensivas, porque a gente está fazendo uma crítica à capacidade cognitiva do nosso filho, a capacidade de atenção, a capacidade de entendimento. Ele não entende. Tantas vezes a gente já falou, ele não entendeu até hoje. Então, de alguma forma, isso é ofensivo, isso é uma ameaça à autoestima dele, sabe? Isso não dá vontade da criança colaborar com a gente. Então, em vez disso, a gente simplesmente descreveu o problema. Filho, como é que é? Filho, a luz do banheiro está acesa. Ou se não, filha, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Em vez de falar: filha, quantas vezes eu preciso dizer para você não largar a toalha em cima a toalha molhada em cima da cama, porque vai molhar o lençol, vai dar maior trabalho, não sei o que, sabe? Aquela ladainha de novo. Às vezes, os filhos, muitas vezes, não fazem uma coisa assim, por exemplo, deixar a toalha molhada em cima da cama ou esquecer de apagar a luz. Muitas vezes eles não fazem isso por uma desobediência, por uma preguiça, assim, por uma falta de atenção. Então a gente pode gentilmente ajudar o nosso filho a perceber: ó, você esqueceu de fazer isso. Olha, você deixou tal coisa fora do lugar. Olha, você esqueceu de guardar o jogo depois de brincar. Sabe? De uma forma gentil, de uma forma respeitosa. Eu faço isso, assim, muitas vezes, com muita frequência com os meus filhos, e é impressionante como funciona. O meu filho, ele é muito comum, sabe? Eu falo: filho, a luz está acesa. Ele vai lá e apaga. Ou senão assim: filho, você esqueceu de guardar aquilo que você falou que ia guardar. Ele vai lá e guarda. Lógico que nem sempre funciona. Às vezes o filho está com preguiça, às vezes o filho quer dar uma de João sem braço também. Lá em casa acontece muito isso. Meu filho, ele tenta dar uma disfarçada para não fazer, então eu tenho que encontrar outras estratégias também, tá? Isso não é tão simples assim, que serve para todas as situações. Mas muitas vezes funciona. A gente simplesmente descrever o problema, sem ameaçar, sem brigar, sem culpar, sem reclamar, só apontar o fato. Outro exemplo, outra coisa, a gente falar sobre os nossos próprios sentimentos. Em vez de brigar com o jovem, brigar com a criança, a gente falar do nosso sentimento. Então, por exemplo, a criança está puxando, isso acontece muito. Meu filho fica puxando meu braço. Ele tem uma mania de pegar no meu dedo quando eu estou conversando com alguém, algum assunto importante, e ele fica me puxando pelo dedo, me puxando pelo dedo. Eu já falei: filho, isso me machuca, eu não gosto que me puxe pelo dedo. Ou senão assim, ele fica me puxando a roupa: filho, eu não gosto que puxe a minha roupa. Para de puxar minha roupa, eu não gosto que puxe a minha roupa. Sabe? Isso me irrita. Então eu estou falando do meu sentimento, estou falando do impacto que tem em mim aquilo que ele está fazendo, está me incomodando. Em vez de brigar com ele e falar que ele não entende, e falar quantas vezes eu preciso dizer, e falar que ele é um chato, sabe? Em vez de falar: para de puxar minha roupa, seu menino chato, sabe? Isso é uma forma que está incutindo na criança uma mensagem, uma imagem de que ele é chato. E eu vou falar daqui a pouco a importância que tem a gente cuidar da imagem interna que as crianças fazem de si mesmas. Então, assim, em vez de falar isso, eu posso simplesmente falar: eu não gosto que me puxem pela roupa. Então, tô falando de mim, tô falando do meu sentimento, tô falando do que me incomoda, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de crítica em relação à pessoa dele. Outro exemplo, digamos que a mãe está
falando alguma coisa, está dando uma orientação, está falando alguma coisa para o filho adolescente, e o filho interrompe a mãe, começa a falar junto, começa a falar. Então a mãe, em vez de falar assim, você é um mal educado, você sempre me interrompe. Ou senão assim, você não está nem aí porque eu estou te falando, você não presta atenção no que eu te falo. Sabe, são formas carregadas de julgamento, tudo isso. Quando eu falo você é um mal educado, quando eu falo você nunca me ouve, quando eu falo você sempre me interrompe, são formas de julgamento. Então eu posso, em vez disso, falar do meu sentimento, sabe? Eu falar assim, olha, a mãe fala assim, eu fico frustrada quando eu quero falar alguma coisa e eu não consigo terminar. E se a gente for ver bem, é isso que acontece. Quando a mãe assim sai de uma postura de julgamento, de apontar o erro no filho porque ele está interrompendo a fala dela e falar que ele tem problema por causa disso, porque ele é um mal educado, porque ele não tem respeito pela mãe, porque ele não sabe ouvir, porque ele não está nem aí para os sentimentos dos outros, sabe? Tudo isso são formas de julgamento, da mãe estar apontando um erro no filho. Então, a mãe pode sair dessa postura de julgamento, que é muito prejudicial para a relação de diálogo com os filhos, e puxar para si, falar dos próprios sentimentos, falar assim, eu fico frustrada quando eu quero falar algo e eu não consigo terminar. Você pode esperar eu terminar de falar antes de você falar? Opa, isso não é muito mais convidativo? Não dá mais vontade no jovem de esperar a mãe terminar de falar quando ela fala do sentimento dela, em vez de criticar ele pelo fato dele estar interrompendo ela? Então, isso a gente aprende muito na comunicação não violenta. Quando a gente faz um pedido, a gente apontar um fato, uma observação de um fato, sem qualquer carga de julgamento, a gente falar como que a gente se sente com aquilo que aconteceu, ou com aquilo que acontece com frequência, a gente falar da nossa necessidade que está por trás desse sentimento nosso, e por fim a gente fazer um pedido, o que a gente quer pedir para o outro, que ele mude a atitude dele, que ele tenha uma nova postura, porque a gente já explicou como é que aquilo é para a gente, como é que a gente se sente. Então é muito mais fácil o outro se sensibilizar, se solidarizar com o nosso pedido, quando isso está construído em cima de uma expressão do nosso sentimento e da nossa necessidade. E aí, um terceiro ponto que tem a ver com isso, da gente aprender a pedir as coisas, é a gente ser específico nos nossos pedidos. A gente saber ser específico no que a gente está pedindo. E não vago, porque tem muitos pedidos que são vagos. Então eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo assim, filho, eu quero que você seja responsável. Você não está sendo responsável, eu quero que você seja responsável, você precisa ser mais responsável. Poxa, isso é muito vago. O significado que eu atribuo para um filho ser responsável pode ser muito diferente do significado que o filho atribui para essa palavra, que eu quero que ele seja responsável. Ele pode não entender o que significa isso para mim. Para ele, ser responsável pode ser simplesmente me avisar quando ele muda de ideia em relação ao combinado e faz diferente. De repente ele me avisa. Ele fez diferente e me avisa depois. Então, poxa, para ele ele já está sendo responsável, ele não está mentindo, ele está sendo honesto. Então, para ele, está de bom tamanho esse nível de responsabilidade. Para mim, não. Para mim, de repente, ser responsável pode significar ele cumprir com o combinado, ele não fazer diferente. Ou ele perguntar antes se ele pode fazer diferente. Percebe? Então, o que significa ser responsável? Então, a gente precisa ser um pouco mais específico no que a gente quer pedir para os nossos filhos. Um outro exemplo de pedido vago. Filha, você pode arrumar a cozinha? Aí a filha vai lá, isso já aconteceu comigo. Minha filha ficou responsável por arrumar a cozinha, enquanto eu estava fazendo outras coisas na casa, minha esposa estava fazendo outras coisas, e assim por diante. Ela foi lá, tirou os pratos da mesa, os talheres, colocou na pia e foi brincar. Aí quando eu falei, filha, você não arrumou a cozinha? Ela falou, arrumei. Eu falei, ué, mas tá tudo bagunçado. Ela, não, pai, eu peguei as coisas, tirei da mesa, coloquei na pia. Eu falei, ah, filha, mas é muito mais que isso. Né? E aí eu percebi que isso não tinha sido específico o suficiente. Ou seja, o que eu entendia
que significava arrumar a cozinha não era o mesmo entendimento que ela tinha. Para ela era só pegar as coisas, prato, talher e colocar na pia. Para mim era colocar na pia, lavar a louça, colocar no escorredor de louça, pegar os temperos de salada, guardar na geladeira, pegar os aparadores de panela, guardar no lugar, passar um pano na mesa, passar uma vassoura no chão, dar uma arrumada geral na cozinha, né? Então não estava claro para ela. E aí foi interessante isso, porque eu aprendi a ser mais específico em relação a esse assunto. Então a gente precisa aprender a ser mais específico nas coisas que nós estamos pedindo para os nossos filhos, a ter, procurar verificar se o que a gente quer dizer, o que a gente está entendendo do nosso pedido é a mesma coisa que o nosso filho está entendendo em relação ao nosso pedido. Percebe? Sexta atitude. Dedique tempo para o treinamento. Porque os nossos filhos, eles não nascem sabendo fazer as coisas. E muitas vezes a gente espera que eles façam as coisas que a gente pede e que eles façam coisas que eles ainda não desenvolveram habilidades, que eles ainda não sabem fazer. Então, a gente precisa ter uma certa dose de paciência, de dedicação, para ensinar os nossos filhos novas habilidades, coisas que eles não sabem fazer ainda. Para não acontecer, por exemplo, da gente pedir para uma criança lavar a louça, e a criança lavar a louça, e ficar tudo engordurado, e com o resto de comida, e depois a gente fala, poxa, você não lavou a louça direito, você não faz nada direito, você não fez com vontade, você não tem responsabilidade, sabe? E às vezes não é nada disso, às vezes ela fez o que ela achou que era suficiente, mas ela não tem clareza do que a gente espera em termos de qualidade naquela tarefa, sabe? Do que é lavar a louça, quer tirar a gordura, quer colocar os pratos numa certa posição no escorredor de louça, ou colocar na máquina de lavar louça, para quem tem máquina de lavar louça. Ou seja, a gente dedicar um tempo para o treinamento. Durante muito tempo, o meu filho ele tinha muita preguiça para, por exemplo, amassar a banana. Na verdade, o meu sogro que acostumou ele a fazer isso, porque meus filhos vão na casa do meu sogro e meu sogro, minha sogra gostam de fazer as coisas para eles. Os avós, né, adoram mimar os netos, agradar. Eu entendo isso. Acho que quando eu for avô eu vou fazer isso também. Isso não facilita muito a vida dos pais, né? Os filhos ficam um pouco mimados, mas a gente tem que lidar com isso, porque é uma alegria para os avós mimarem os netos, né? Pois bem, aí sempre que meus filhos vão na casa deles, meu avô vai lá e faz uma banana amassada, coloca um pouquinho de limão, coloca mel, coloca granola, aveia, meus filhos adoram tudo isso. Aí chega em casa, às vezes meu filho quer comer alguma bolacha, eu falo, filho, tem que comer uma fruta primeiro. É um hábito nosso, né? Minha esposa colocou isso dentro da nossa rotina. Tem que comer uma fruta primeiro. E eu gosto disso, então eu procuro seguir isso que minha esposa colocou. Só que aí ele não quer manga, não quer maçã, não quer nada disso, ele quer banana amassada. Ele, não, eu quero banana amassada, senão eu não quero nada. Aí fica aquela coisa, né? Eu não quero amassar a banana, tô cheio de coisa para fazer, não quero gastar tempo com isso, quero que ele pegue uma fruta pronta e coma a bendita da fruta pronta. Que ele pegue uma maçã, que ele pegue uma banana, descasque e coma, que ele, sabe, tem tantas opções. Mas ele quer a banana amassada igual o avô acostumou ele a comer. E aí foi aquela coisa. E aí eu falo, bom, então pode amassar sua banana, não tem problema. Pega a banana e amassa. Mas eu não sei, eu não quero, eu não sei fazer. Então eu tive que sentar um dia e ensinar ele a amassar a banana. Aí eu peguei, coloquei a banana no prato e fui por partes, tá? Depois eu fui ensinar o processo completo de descascar e tudo mais. Eu coloquei a banana descascada no prato, coloquei o garfo na mão dele e falei, pronto, agora amassa. Aí ele pegava, assim, tá aqui a banana, ele amassando assim, com o garfo, fazendo força, fingindo que estava fazendo força, né? Não consigo. Como não consegue? Faz mais força que você consegue. Aí ele vai lá, fazia força, que estava tentando amassar a banana, não consigo, muito difícil. Por quê? Ele queria que eu fizesse para ele. É uma mistura de preguiça, de querer ser paparicado, de querer ter o domínio da situação, querer sentir que ele estava manipulando, tem tudo isso. Eu percebo toda essa dinâmica acontecendo com os meus filhos. Então, independente das necessidades dele que estavam fazendo ele fazer isso comigo, de querer que eu amassasse a banana dele, ele estava assim, que não queria amassar a banana.
E teve uma hora que eu me dispus, assim, quer saber, eu pensei comigo mesmo, eu vou parar tudo que eu tenho para fazer, eu vou treinar esse menino a amassar a própria banana. Ele precisa aprender a amassar a própria banana, né? Então vai lá. Então, é assim, você pega o garfo, coloca o dedão nessa parte que você consegue fazer mais pressão, coloca a mão na outra parte para você fazer uma alavanca com a colher, com o garfo, e aí você encosta na pontinha da banana e faz força e espreme até amassar. Pronto, agora você vem um pouco mais para cá e amassa a outra parte. E ele foi fazendo, com muito sacrifício. Você não faz ideia a dificuldade dele, não é porque ele não queria realmente aprender. Ele estava fazendo o braço curto mesmo, assim, queria ser paparicado. Mas foi lá, até ele amassar a banana toda. Comemorei, muito bem, Marcelo, você amassou a banana sozinho. E aí, até hoje, assim, é um pouco difícil fazer ele amassar a própria banana, mas outro dia não teve mais jeito. Ele viu que eu não ia fazer outra fruta, não ia fazer nada, ele ia ter que se virar. Ele foi lá, demorou, mas amassou a própria banana. Então, assim, a gente precisa, em alguns momentos, se dispor a isso. Se dispor, assim, dedicar um tempo e uma paciência nossa, tirar uma paciência não sei de onde, assim, mas treinar o nosso filho, treinar nessas habilidades que nós queremos que eles aprendam. Assim, é muito mais fácil depois contar com a colaboração deles nessa tarefa especificamente. Quando ele já viu o que sabe fazer, quando ele já viu como é que faz, já é uma coisa assim, mais fácil dele ceder numa negociação de quem faz o quê, quando ele já sabe que sabe fazer alguma coisa. E por fim, assim, a última atitude muito importante que eu quero compartilhar com você é assim, ajude o seu filho a desenvolver uma imagem positiva de si mesmo. Desenvolver uma imagem positiva de si mesmo. Porque uma coisa que acontece muitas vezes é isso como consequência da nossa atitude mesmo, ou da atitude do professor, da atitude do irmão mais velho, da atitude de alguém, das pessoas que fazem com que a criança se veja como uma criança irresponsável. Quando alguém fala, você não cumpre com a sua palavra, você não tem responsabilidade pelas coisas. Ou seja, a gente está incutindo na criança uma imagem de que ela não é responsável. Ou uma imagem de que ela não é prestativa, de que ela não gosta de ajudar, de fazer as coisas, de ajudar as pessoas. Ela não se vê como um ajudante, como uma pessoa que colabora. Ou ela não se vê como uma pessoa capaz, competente, com habilidades. Então tem várias coisas que às vezes a gente fala para as crianças e às vezes nem é de uma forma verbal, é por uma comunicação não verbal, pelo nosso olhar, pela nossa expressão facial, que a gente passa sem perceber uma mensagem para o nosso filho de que ele não é capaz, de que ele não é responsável, de que ele não é prestativo, de que ele é uma criança egoísta, por exemplo. E isso, aos poucos, vai construindo na criança uma autoimagem negativa, de que ela é irresponsável, de que ela é egoísta, de que ela é incapaz. E essa imagem influencia fortemente o comportamento dela. Ela vai se comportar recorrentemente de acordo com essa imagem que ela construiu para si mesma. Então, nós precisamos cuidar muito disso, de ajudar o nosso filho a desenvolver uma imagem positiva de si mesma. E aí no curso online, que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar, tem um módulo só sobre isso, de como ajudar o filho a desenvolver uma imagem positiva de si mesmo. Existem técnicas, existem dicas práticas da gente perceber isso e ajudar o nosso filho, sabe? E uma coisa muito importante nisso é a gente perceber a imagem que nós fazemos dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente quer aplicar algumas técnicas para ajudar o nosso filho a ter uma nova imagem, uma imagem mais positiva, só que se a gente tiver um olhar sincero para dentro de si, a gente vai perceber que nós mesmos temos uma imagem negativa em relação ao filho. Nós mesmos enxergamos o filho como uma pessoa irresponsável, uma pessoa incapaz, inábil, uma pessoa que não tem habilidade, uma pessoa que não tem vontade de colaborar, que é egoísta.
E aí a gente naturalmente expressa isso nas nossas palavras, expressa isso nas nossas atitudes, expressa isso no nosso olhar, na nossa expressão facial. A criança sente como que a gente a vê, como que a gente enxerga ela. E ela recebe isso como uma mensagem do que ela é, de como ela é, sabe? Então nós precisamos tomar muito cuidado com a imagem que nós fazemos dos nossos filhos, sabe? Zelar por isso e revisitar isso, refletir sobre isso e procurar nutrir uma imagem positiva, procurar enxergar de uma forma apreciativa os nossos filhos, apreciar as virtudes dos nossos filhos e menos depreciá-los pelos seus defeitos, pelas suas limitações. Então, pessoal, isso é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Curte, comenta. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui dentro desse vídeo, né, desse espaço de comentários que eu vou procurar responder. Se quiser me mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, eu sou uma pessoa super acessível. Então, fique à vontade para me procurar, tá bom? Espero que isso te ajude de alguma forma, espero ter contribuído. Então, bom dia, fique com Deus, tá bom? Um grande abraço.